A paz do Senhor Jesus, uma excelente tarde a todos. E quem vos fala é seu irmão em Cristo, evangelista Marcos Andrade. Estou passando aqui para relatar minha opinião, passando aqui para relatar e expressar algumas palavras sobre tudo o que está acontecendo nos nossos dias. Chega até a mim pessoas crentes com textos bíblicos, como por exemplo o Êxodo 14, que vai falar da 10ª praga do anjo da morte, que a casa que não estiver suja com sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte vai passar e vai levar. Primeiramente, porventura o Brasil está cativo em algum outro país? Porventura a nação brasileira está servindo de escravidão para algum outro país? Eu acho que não. Há uma diferença no Êxodo e uma diferença nos dias de hoje. Outros textos que é usado é em Hebreus, quando é falar que toda autoridade é dada por Deus. Vamos lá. Se toda a autoridade ela é dada por Deus, o interessante é que nós não obedecemos às nossas autoridades principais, que são os nossos pais, as nossas mães, até mesmo os nossos líderes espirituais. Aí você quer me falar de autoridade. Você é a primeira pessoa que quando vem a chuva, vem os alagamentos, que afeta a tua casa, afeta a tua cidade, você começa a meter o pau nos governantes. Aí você quer falar para mim de autoridade. Você é a primeira pessoa que quando São Paulo está alagada, você começa a criticar os seus governantes, começa a falar mal dos seus governantes, começa a excomungar. Aí você quer falar para mim de autoridade. Quando é metrô lotado, é trem lotado, é busão lotado, você escancara o verbo para falar mal dos seus governantes. Não é uma autoridade? Então você está indo contra a autoridade. Então, antes de falar de autoridade, vamos primeiro analisar o que é uma autoridade. Esse decreto que foi dado agora, um decreto pelos governantes, é interessante que os governantes, as autoridades, como vocês descrevem, eles estão preocupados apenas com seus bem-estar. E nós, como igreja, somos tão hipócritas sim, porque escrevemos as seguintes mensagens nas nossas redes sociais, nas nossas mídias, com a seguinte fala: nós somos igreja. Que igreja que nós somos, que estamos nos recuando dentro dos nossos lares? Que igreja que nós somos, nós estamos aprisionados a um decreto humano e não a um decreto divino? Que igreja que somos nós que estamos com os braços cruzados diante do que está acontecendo? Que moral tem eu e que moral tem você, homem e mulher de Deus, para falar que Deus cura, que Deus restaura, que Deus transforma, se quando nós estamos de braços cruzados diante desta enfermidade, diante deste vírus? Se o simples vírus está parando você, crente, homem e mulher de Deus, de adorar, com a hipocrisia de falar que a igreja é nós, por que você não sai nas ruas e vai prestar a sua solidariedade a quem precisa? Você homem, você mulher de Deus que se diz crente, aonde está a tua crença? Aonde está a tua fé? Porque a Bíblia deixa bem claro no livro de Jó, capítulo 23, versículo de número 14, que tudo já está decretado, ordenado, compelido, ortogado ao meu e ao teu respeito. Ou seja, se nós estivermos que padecer dessa enfermidade, vamos padecer porque Ele já determinou para as nossas vidas. Se nós tiver que sofrer algum tipo de enfermidade, eu tenho que passar por algum vírus, já está decretado pelo Criador. Mas agora não. O crente, o homem e a mulher de Deus que era para estar indo contra, os governantes estão indo a favor. E ainda tem uns que ainda querem criticar pastores, líderes que querem permanecer com a igreja aberta. Ainda vem com versículos bíblicos para se esconder diante da tua identidade. Identidade de crente ou capa de crente?
Porque quem tem identidade não se cala em prol a um vírus. Quem tem identidade de crente não se cala em prol a uma ordem governante. Não é uma ordem judicial. Não tem um artigo, não tem um código judicial, não tem uma lei que imprime a fechar as igrejas. Porém, agora o governo cria um decreto dele, que a igreja que não fechar vai ter que pagar multa diária de 10 mil reais. Para onde vai esse dinheiro? Para o bolso dos governantes. Para onde vai essa renda que lucrar das igrejas que forem multadas? Para o bolso dos governantes. Por que os vossos governantes, as vossas autoridades, como vocês dizem que são autoridades, não aproveitam que as escolas estão paralisadas, que as faculdades estão fechadas, pega os moradores de rua, coloca 2 ou 3 famílias em cada sala e presta a eles os devidos trabalhos, os devidos cuidados? Por que as vossas autoridades não pegam os moradores de rua? Agora tragam para a escola, dê banho, dê produtos higiênicos, dê o álcool, que como diz que tem que usar álcool. Se álcool fosse bom, pessoas alcoólatras não sofreriam esse vírus. Se álcool fosse bom para alguma coisa, eu estaria embriagado confiando no poder do álcool, mas eu confio no poder de Deus. Então nesta tarde, você que se diz igreja, que quer adorar na sua casa, vai ler um pouco de Bíblia. Porque daqui a 43 dias, 80% da população cristã vai estar desviado. Você que fala que é igreja e que para adorar não precisa de um templo, o que você vai falar daqui a 42 ou 43 dias quando for pregar para quem quer ouvir a palavra de Deus? Como é que você vai chegar numa pessoa e vai falar para ele, olha, Jesus te quer adorando, Jesus te quer na presença, Jesus cura. O que essa pessoa vai te falar? Ah, você não está preocupado com isso, né, crente? Você está dentro da sua casa, no conforto do seu lar, no seu sofá, na sua cama deitado, assistindo a sua TV, comendo o seu lanchinho da tarde. Você não está preocupado com quem está na rua padecendo fome, porque a pior enfermidade, a pior epidemia que mata no Brasil é a fome. Mas você não está preocupado. Você está preocupado consigo mesmo. Eu louvo a Deus pela palavra que Jesus ele fala no livro do Evangelho de Mateus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo apenas honra a mim com seus lábios, porque os corações estão distantes de mim. Palavras de Jesus Cristo. Mas agora não. Nós somos uma geração que não acreditamos mais no poder de Deus. Nós somos uma geração que não confiamos mais no poder de Deus. Dá uma lida no livro de Números, capítulo 25, para você entender. A Bíblia vai falar que há uma epidemia, há uma doença em Israel, que 24 mil pessoas morrem contaminadas por esta doença. Porém, tinha um servo do Senhor por nome de Senhor Moisés, que tratava os doentes, estavam com os doentes, passava a mão nos doentes, oravam pelos doentes e não foi contaminado por essa enfermidade, por essa epidemia. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a Bíblia diz que quando Paulo vai buscar um feixe de lenha para manter o fogo aceso, uma víbora pica Paulo. Todos esperam que Paulo caia. E Paulo não cai, porque ele confiava no poder de Deus. E você que diz que é crente, não está confiando no poder do teu Deus. Eu estou indignado, essa é a palavra certa, com pessoas que dizem que é crente e na primeira oportunidade cruzam os braços e ficam dentro da sua casa. Estou indignado com pregadores e pregadoras da palavra de Deus, ministros e ministras do Evangelho de Jesus Cristo, que pregam o Salmo 133, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E na hora de se unir para encontrar uma lei frajuta, uma lei farrapada, uma lei vagabunda, uma lei sem vergonha, não se une. Critica quem está querendo adorar, critica quem está querendo fazer obras sociais como igreja. Aonde está a união? Deixa de hipocrisia e pregar aquilo que você não vive. Deixa de hipocrisia e pregar aquilo que você não pensa em viver. Que Jesus falou que para a gente pregar, a gente tem que viver o que pregamos. Nós estamos nos nossos lares, estamos na nossa casa com a nossa família. E os moradores de rua? Pessoas estão à mercê. Pessoas estão na rua nesta hora com fome. Porque nós fomos barrados de fazer trabalhos sociais.
Nós fomos barrados de levar o café da manhã, nós fomos barrados de levar o almoço, de levar a janta dos moradores de rua. Quem vai vestir os moradores de rua? Quem vai agasalhar? Quem vai levar cobertor para eles? Vai ser os seus governantes? As suas autoridades? Eu creio que não. Então está na hora de repensar um pouco. Está na hora de se colocar como igreja. Não ficar dentro das casas com braços cruzados, com medo de uma porcaria de um vírus. Homens e mulheres de Deus, está na hora de se posicionar. Aí eu te pergunto, se o próprio Jesus, ele falou, Pedro, em ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O vento nem começou a soprar, você crê, está de braço cruzado. O vendaval nem começou, você já está encostado no seu sofá, no aconchego do seu lar. O princípio das dores ainda nem chegou e você já está negando a tua fé. O princípio das dores ainda nem começou e você já está negando o teu Deus. Fica pastores, líderes evangélicos que querem permanecer com os cultos. Pelo amor de Deus, igreja. Homens e mulheres que se dizem de Deus. Vamos nos posicionar como crente. Vamos tomar uma atitude de crente nesta tarde. Ainda que falamos a língua dos anjos, ainda que curamos, ainda que profetizamos, se nós não tivermos amor pelas almas, de nada isso vai adiantar. Não vai adiantar chegar lá diante do grande rei e falar, olha, Senhor, no teu nome nós curamos, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós libertamos, no teu nome nós expulsamos demônios. A resposta de Jesus vai ser, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço, porque faltou o amor. Na hora que é para abraçar, na hora que é para amar, você está se afastando. Na hora que é para cultivar, para cuidar da saúde daqueles que precisam, você está se estacionando. Evangelho de frouxo, evangelho de covarde, pessoas medrosas, pessoas covardes. O evangelho que Jesus me chamou vai para um evangelho de coragem, um evangelho de confronto. Pregar uma palavra que confronta. Se a palavra não confronta, não é pregado com lealdade. Então, nesta tarde, comece a tomar posição. Pare de se preocupar com a mídia. O interessante é que você fica 16 horas na frente de uma televisão vendo notícias inescrupuláveis. Notícias imbecis. Vamos dizer assim. E você não fica meia hora ajoelhado orando a Deus do céu para guardar a tua família, para guardar os teus. Você não fica meia hora meditando na palavra do Senhor quando é uma lei de Deus. Você prefere acatar a ordem do homem do que a ordem de Deus. Você prefere obedecer a ordem do homem do que a ordem de Deus. A ordem de Deus é: tem prazer na minha lei, e nela medite de dia e de noite. Mas é difícil isso, né? Em pleno século XXI, é só crentes modinhas. É só crente que está na igreja por causa de uma credencial, por causa de uma carteirinha, por causa de um cargo eclesiástico, por causa de uma eclésia, está na igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando você for, seu cargo vai ficar. Quando você for, a tua credencial vai ficar. O que importa é o que você vive aqui, ou nessa terra. Então, nesta tarde, eu te desafio. Você que mora perto de mim, você que me conhece, eu desafio pelo menos 10 crentes que estão dispostos a padecer pelo amor do evangelho, a levar alimento a quem precisa ser alimentado, a levar vestes a quem precisa de vestimenta, a levar agasalho a quem precisa ser agasalhado. Eu quero desafiar crentes que moram na redondeza, que se dizem crente, que está no aconchego do celular nesta hora, comendo uma pipoquinha, tomando uma Coca-Cola e assistindo Netflix. Cadê você? Mas não vai, né? Porque está com medo de pegar uma epidemia. Está com medo de sofrer as aflições deste mundo por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Não adianta vir para cá falar que é coisa de santarrão, que não é não. Aqui não é ser mais cristão ou menos cristão que ninguém. A Bíblia diz que
Elias, ele vai contra o rei. O rei era a autoridade principal em Israel. Elias o desafia. Pela primeira vez falando que não vai haver chuva em Israel e não houve chuva. A Bíblia diz que o profeta Elias, ele executa 850 profetas de Baal e Azera. Eram suas autoridades principais. A Bíblia diz que Elias está no monte. Vem 50 enviados de Acabe. Manda ele descer. É uma ordem do rei. Elias não desce, pelo contrário. Ora a Deus e Deus manda fogo e mata 50 dos enviados de Acabe. Por que eu e você temos que obedecer uma autoridade? Uma lei que nem é uma lei judicial. Por que temos que nos acovardar? Se pelo menos 20 igrejas se unissem contra essa lei fajuta, eu queria ver se essa lei não era caída por terra. Mas não. Está deixando à mercê das autoridades que não fazem nada. Se as autoridades estivessem realmente preocupadas com a tua vida, elas iam liberar todos os cuidados médicos necessários para a tua casa. Elas iam enviar todos os mantimentos, todos os produtos de higiene para a tua casa, mas não envia. Pelo contrário, aumenta mais os produtos das prateleiras do mercado, aumenta mais os impostos, só para ferrar com a vida do cidadão. E você ainda indo de acordo com uma lei como essa. Indo de acordo aos seus governantes. Daqui a 42 dias, como é que eu vou pregar o evangelho de salvação? O evangelho de cura. Se os crentes estão se retendo em falar que Jesus cura. Como é que daqui a 43 ou 45 dias eu vou sair nas ruas, nas praças, nos campos, ministrando a palavra do Senhor, falando que Jesus é salvação, que Jesus é cura, que Ele tem o melhor para a vida das pessoas? Como? Se você, crente, está envergonhando, manchando o nome do Evangelho. Como é que eu vou convidar alguém para congregar na igreja, se você fala que a igreja somos nós e que nós temos que congregar nos nossos lares neste momento? É tempo da igreja ir para cima. É tempo da igreja mostrar sua verdadeira vocação. Pastores que me ouvem, ministros que me ouvem, evangelistas, missionários, bispos, apóstolos, Senhor de Jesus Cristo. Como que eu vou conseguir evangelizar uma pessoa que vocês estão afundando, falando que a igreja somos nós e que temos que cultuar em casa? Porque eu tenho certeza que a primeira coisa que eu vou ouvir é falar: a igreja não é nós, então a gente cultua e a gente quer. Como é que eu vou pregar que Jesus cura, sendo que a primeira palavra que eu vou ouvir é: se Jesus cura, por que os crentes calaram em meio à enfermidade? Como eu vou pregar que Jesus, ele transforma a vida, se a primeira coisa que eu vou ouvir é: se Jesus transforma, por que vocês não foram pregar para os moradores de rua em meio a essa calamidade? Como que eu vou pregar? Mas você não se preocupa com este chamado. Porque você chega na igreja, senta no banco, fica sentado, sentada, e tá bom para você, tá ótimo para você. Mas nós que temos o chamado de ganhar almas, resgatar almas, nós temos que se virar para poder dar uma resposta para essas pessoas que vêm com essas perguntas. Vêm com essas diretas para a gente. Nós que se preocupamos em ganhar almas para o reino. Nós que padecemos em ganhar almas para o reino. Nós que se vira, né? Para você tanto fez como tanto faz. Eu vou encerrar essa live por aqui, porque eu estou indignado com a população chamada crente. Uma população que diz que serve a Deus. Líderes estão se deixando levar pelo medo de uma doença. Pastores que eu conheço se deixando a se elevar por um vírus, por uma enfermidade. Será que verdadeiramente servimos o mesmo Deus? Será que verdadeiramente nós servimos a este Deus? Porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, que o Cordeiro está em pé sobre o monte Sião. Eu não preciso mais ter que matar cordeiro para passar sangue de cordeiro no braço da porta de maneira nenhuma. O Cordeiro já se sacrificou por mim e por você. O Cordeiro tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto Ele está perto. Se hoje a igreja está se detendo dentro dos seus lares por causa de uma doença, e quando Jesus arrebatar a igreja, quando Jesus tirar o espírito da terra, o que vai ser de mim, o que vai ser de você? O que vai ser dos que ficarem aqui? Por causa de mim, por causa de você, que não estamos querendo fazer a obra do Senhor. Estamos negando a fazer a obra de Deus. Estamos se recusando a ministrar e a pregar a palavra do Senhor. Se eu e você achar que ficar dentro dos nossos lares, com os nossos braços cruzados, vamos ganhar os céus, eu vou te dizer uma coisa. O único céu que a gente vai ganhar é o céu da boca da onça. Deus não chamou crente para ficar estacionado. Pelo contrário, chamou para fazer a obra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ide e fazeis discípulos. Mas fica difícil. Fica difícil quando alguns crentes, infelizmente, não fazem a vontade do seu Deus e obedecem à vontade dos homens. E não me venha para cá citar alguns versículos, alguns textos bíblicos para se esconder atrás do teu medo. Porque o que eu estou vendo nas mídias, o que eu estou vendo nas redes sociais é isso. Crentes usando da Bíblia para se esconder atrás dos seus medos. Medrosos, covardes, que não crê no poder de Deus. O pior de tudo isso é que tem a cara de pau, a hipocrisia de falar a seguinte palavra que está em livro de Salmos, número 125. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Se abalaram, com apenas um vento se abalaram. Com apenas um vento deixaram de acreditar em Deus. Com apenas um vento deixaram de ser como um monte de Sião e se estremeceram, tremeram na base. Balançou a estrutura cristã, balançou a fé, uma fé mórbida. Você que diz que a igreja fica dentro de casa, deixa eu te dizer uma coisa, a fé sem obra é uma fé morta. Você vai morrer espiritualmente. Estava falando hoje no meu serviço que daqui a 43 dias, aproximadamente, 80% da população cristã vai estar desviada porque está dentro de casa. Dentro de casa só tem tédio, dentro de casa é discussão, você vai se sentir aprisionado. A primeira coisa que você vai querer fazer é achar meios para tirar esse estresse de ficar dentro de casa. Para tirar esse estresse, para tirar essa solidão, a angústia que vai te devorar aos poucos dentro do teu lar. E aí, igreja? Nós somos igreja para ficar dentro de casa, ficar parada? Somos? Digo e repito, não venha para cá usar textos bíblicos para se esconder atrás do teu medo. Tome atitude de cristão. Aí fora tem almas precisando de mim e de você. Encerro essa live por aqui. Agradeço a todos que visualizaram. Que o Senhor abençoe a cada um nesta tarde, em nome de Jesus.